Agora, 2021, e o programa Viva a Vida dá parabéns para você, porque você conseguiu superar as dificuldades e, arregaçando as mangas, conseguiu chegar aqui em 2021. E é isso que nos interessa, levar a você nesse ano que chega informações, conhecimento, que possam aí fazer diferença na sua vida, que possam agregar na sua vida e te ajudar a encontrar soluções para o seu dia a dia. O programa Viva a Vida começa agora, seja muito bem-vindo. Nós temos aqui que agradecer as nossas parcerias da SG Design e Estética, o Estúdio Dona, da Isabel Rego, responsável aqui pelo nosso cabelo, maquiagem, nossa manicure e tudo mais que lá oferece, que é um centro de estética e beleza maravilhoso. Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável pelo meu sorriso e pelos procedimentos estéticos que eu utilizo. E a Goldfinger Ótica e Joalheria, que é responsável aqui pelos nossos óculos de grau que hoje nós estamos usando. Hoje é com muita honra que eu recebo nos nossos estúdios o Darcy de Guzmão Oliveira. Ele é gerente de divisão de projetos especiais da Biotech, que é uma empresa que é tudo de bom, alta tecnologia. Vocês aguardem para saber tudo que nós vamos conversar aqui, que ele tem muito para compartilhar conosco em termos de conhecimento e tudo que a Biotech pode trazer de bom aqui para a nossa região. Darcy, seja muito bem-vindo. Tudo de bom? Tudo bem, a gente Virgínia? pode nem cumprimentar. Não podemos. Estamos respeitando o isolamento social, não tem como. Por favor, sente-se, fique à vontade. Darcy, é uma honra receber você aqui. Muito obrigada por compartilhar conosco o seu tempo, que eu sei que é caro, porque hoje em dia, gente, o tempo é tudo. O tempo, na verdade, ele traz para a gente tudo que a gente precisa e que não precisa também, né? Que a gente souber gerenciá-lo, a gente vai longe. Darcy, eu estava estudando a Biotech, porque a Biotech é uma empresa que tem aqui 20 anos, né, de tradição e conhecimento. 20 anos de tecnologias. De tecnologia, muito bem. E a empresa tem 4 segmentos, né? Perfeito. Eu quero conversar com você sobre tudo que a empresa nos oferece. Tem o segmento de biotérios e fármacos, tem de APC, Air Pollution Control, Isso. E tem agora o projeto especial do Sirius, não é isso? Falei certo? Isso. Gente, Sirius é aquele projeto do governo federal que fala sobre o acelerador de partículas. A Biotech tem um papel imprescindível, importantíssimo nesse projeto Sirius. É uma honra para a gente, é um privilégio, sabe? É um orgulho muito grande saber que vocês estão aqui no Vale e que estão fazendo a diferença no Brasil e no mundo. Legal. Darcy, o que são biotérios? Para que serve? Primeiramente, obrigado pelo convite, pelo carinho. É uma honra também poder participar desse programa. E, de fato, nós da Biotech nos sentimos honrados de poder compartilhar, né, um pouco da nossa história, uma vez que o Vale do Paraíba não sabe de alguns projetos que acontecem no Vale do Paraíba. Sim. Né? Para quem não sabe, como você disse, o projeto Sirius mesmo, né? Para quem não sabe, é um acelerador de partículas de 4ª geração, isso só existe em um no mundo e o Brasil é o privilegiado, né? Mas eu acho que não é só quem mora no Vale do Paraíba que não sabe. Na verdade, eu acho que tem muita gente no Brasil Grande parte que não do sabe, Brasil. né? Nem o que é um acelerador de partículas, quanto mais que é o segundo. E o que faz, né? E o que faz. Então, realmente, é uma honra a gente poder contribuir, poder alertar, né? Não só o Vale do Paraíba, mas o Brasil inteiro, né? Que vai assistir o programa, que realmente o Brasil, em termos de tecnologia, ele está crescendo muito, né? De fato, respondendo à tua pergunta, biotérios, né? A Biotech é uma empresa que possui 4 divisões, né? Eu tenho o privilégio de ser gestor de uma dessas divisões. Biotérios, como é que nós trabalhamos e o que nós fazemos, né? Biotérios, para quem não sabe, são ambientes extremamente controlados, são salas limpas que armazenam aqueles animais do cientista.
Então, o cientista, geralmente, para fazer qualquer experimento, ele vai ter ali o teu animal como uma ferramenta ou um recurso para poder fazer a tua experiência. E esses animais, eles são submetidos a alta tecnologia em termos de ambientação. Ele não pode gerar nenhum tipo de estresse. Então, se a temperatura de ar-condicionado, né, está a 18 graus, ele não pode subir para 19, senão estressa o animal. E o cientista pode perder... existe um cuidado aí com os animaizinhos. Extremamente gente, críticos isso é esses cuidados. Porque eu sou protetora de animais, era uma coisa que se eu estivesse assistindo, eu já ia perguntar. Que bom e que foi muito interessante que a semana passada nós tivemos o privilégio de participar da inauguração de um dos biotérios que foi em Fortaleza, no Ceará. E o cuidado dos animais é assim, algo que brilha os olhos, né, de um dos nossos diretores, Luciano Faianese, um grande abraço para ele. Grande abraço, eu quero conhecê-lo. E ele possui várias fundações, inclusive, que acolhe esses animais maltratados em ruas e tal. Então, vai ser uma honra você conhecê-lo, porque realmente a honra vai ser toda minha. Ele vai transmitir isso de forma vívida, né? Sim, ele investe muito nesse segmento de acolhimento de animais de rua. Que bom. Mas os animais, então, eles sendo submetidos a esse tipo de ambiente extremamente controlado, há necessidade de ter uma tecnologia envolvida, né? E a Biotech possui essa tecnologia tanto na confecção de um ambiente para esse animal, né, em termos de estrutura física, quanto de ambiente controlado por temperatura, né? Então é a parte de HVAC que nós chamamos que são os ar-condicionados, tá? Temos a segunda divisão. Sim, que é de fármacos, que é fármaco, que ela é muito similar. No entanto, é a parte mais de remédios em si, né? Eles são submetidos realmente a ambientes, medicamentos, em ambientes extremamente controlados. Normalmente, a gente diz que uma sala de cirurgia, né, para um médico, ela não pode ser qualquer sala. Né? De forma Imagine nenhuma, você entrar num ambiente para fazer uma cirurgia, ainda acordada, não foi anestesiada ainda, e você entra num ambiente totalmente poluído, todo quente, né? Então, realmente, a gente faz essa analogia para a gente entender que realmente é um ambiente que precisa né? E é uma especificidade muito da Biotech atuar com biotérios e fármacos, né? Esses ambientes controlados. Daí nasceu, né, a Biotech. Ela nasceu com esses dois segmentos de biotérios e fármacos. E o que foi interessante disso? O CNPEM, né, que é o Centro Nacional de Pesquisas e Energias de Materiais do Brasil, né, financiado aí pelo governo federal, né, eles precisavam de alguns projetos, né, de laboratórios, porque eles também são um centro de pesquisas. Sim. Então, eles possuem cientistas, né, do mundo todo, do país, do Brasil, fora do Brasil, e eles fazem alguns experimentos, algumas experiências, né, dentro do seu campus. E a Biotech foi convidada, né, a participar de um processo licitatório para desenvolver uma das salas, um dos laboratórios que o CNPEM precisava implantar. E ela foi contemplada. Então, foi um projeto subsidiado, né, pelo governo, FAPESP, o governo FAPESP aí no caso, o órgão FAPESP. E a Biotech teve muito êxito nesse projeto, né? E depois desse projeto, houve-se rumores, né, ainda, de que esse acelerador seria algo factível, né? E isso iria acontecer, cientistas brasileiros... Isso foi quando, Darcy? 2010. Então, precisamente. É um projeto que está vindo pensado há muito tempo. Pensado há algum tempo, tá? E aí a Biotech, então, foi desafiada, não mais convidada, desafiada a participar de um projeto, né, inovador para o país, desenvolvendo uma cabana radiológica protótipo. O que é essa cabana? O que faz a cabana? Um acelerador de partículas, uma analogia muito simples. Imagine um caminhão... É bom explicar, porque é difícil de entender o que é acelerar uma partícula. E o que faz. O que é uma partícula. Exatamente. O que faz, né? Então, analogamente, a gente faz o seguinte. Imagine um caminhão carregado de laranjas. Esse caminhão está andando em círculos. De repente, esse caminhão começa a tomar uma velocidade X, né? Fica muito rápida, e uma dessas laranjas começa a escapar. Então, quando abre a fresta para uma escapar, vai um monte atrás. Então, ele fazendo a curva, escapou aquela laranja.
Aquela laranja, a gente costuma dizer que ela é um feixe de luz. É ela que, em contato com uma matéria, ela vai se transformar ou vai trazer algum resultado, que seja numa tela, que seja num visor, em que ele vai distinguir o que é, para que é, moléculas, pequenas moléculas, o que é aquilo, né? Então isso basicamente a gente analogamente diria que é um acelerador. Ele vai disparar essas luzes, né, esses feixes de luz, e esses feixes de luz normalmente ele vai produzir algum efeito em contato com alguma matéria. A cabana radiológica, para que serve? Esse feixe de luz ele tem um alto índice de radioatividade. É um projeto radiológico. Logo, isso pode ser fatal para pessoas, né? Existem históricos de aceleradores no início, que os cientistas olhavam, olha que legal, uma luz neon por baixo do acelerador, que lindo, né? Olha que aquilo é muito diferente. Era radioativo. Era altamente radioativo e se perdeu muitos cientistas, né? Muitas pessoas que estavam trabalhando, né? Então, esse acelerador, então, ele é submetido, ou ele precisa conter essa luz, ele precisa deixar essa luz num ambiente fechado, para que não haja o espalhamento, né, desse feixe altamente, com riscos de morte, inclusive, altamente prejudiciais para a saúde humana. Então, nós fomos convidados... Seria um mecanismo de segurança. Mecanismo de segurança, exatamente. Tá. Ele vai conter aquela luz ali dentro. Okay. Quando essa luz ela encontra uma matéria, ela se espalha. Certo. Então, ele precisa ser capaz de aguentar esse espalhamento desse feixe de luz. Segurar e conter ele dentro dessa cabana. O que era um projeto desafiador do Brasil? Normalmente, os aceleradores possuem grande índice de chumbo. O chumbo é uma matéria muito boa para conter a radiação. E o Brasil gostaria de inovar, gostaria de dar outras possibilidades que não o chumbo. Então começou a pensar em chapas de aço, né? E aí a diferença, né? Enquanto uma chapa de aço de 10 centímetros, ela tem uma capacidade de absorver X radiação, o chumbo pode ser praticamente 8, 10 vezes menos. Só que o chumbo, em termos de preço, ele é muito mais caro do que o aço, tá? Então, a Biotech foi desafiada a participar desse projeto, desenvolvendo os projetos das cabanas. Então, os cientistas definiam as espessuras dessas cabanas, eles têm, inclusive, um computador muito rico, né, do governo, que eles fazem vários experimentos para descobrir a espessura. Descobrindo a espessura, basta você confeccionar o projeto. Qual é a característica, qual é a forma, aonde deve existir uma porta, como que o cientista vai entrar dentro dessa cabana, como que ele vai sair. E aí entrou a Biotech para desenvolver esse projeto de cabana radiológica. Então, realmente foi um projeto desafiador, né? O protótipo que nós fizemos foi muito bem aceito, teve um resultado fantástico, né? E aí partiu-se, então, para o projeto definitivo, que hoje o CNPEM tem condições de absorver linhas de cabanas, né? Enquanto nós já produzimos praticamente 11 cabanas, a capacidade do CNPEM são de 200 cabanas. Então, são muitas cabanas que a gente pode produzir em parceria com o Sirius, né? O nosso maior cliente nos projetos especiais. Matando aqui uma curiosidade minha. Com relação a essa espessura do aço em comparação ao chumbo, né? Vocês conseguiram reduzir, porque aí seria muito mais larga a espessura, né, da cabana. Vocês conseguiram reduzir isso ou ela ficou muito larga? Não, na realidade ela ficou com espessuras de chapas encontradas no mercado nacional. Tá. Então, o importante para nós era que o mercado nacional fosse fomentado a fim de que eles pudessem produzir essas chapas. Certo. Então, nós temos uma larga escala de chapas no país, que não dizer no mundo, porque para você laminar uma chapa muito grossa, isso tem um custo muito elevado. Sim. Então, normalmente, as empresas, as grandes siderúrgicas, elas trabalham já com um padrão de chapas, né, de espessuras, e essa chapa simplesmente ela é submetida a um cálculo extremamente rígido, criterioso, para dizer se ele é capaz ou não
de absorver aquele feixe de luz, tá? Então, normalmente a gente já recebe informação de que, olha, uma espessura X de chapa é o suficiente. E a gente vai em busca do mercado para saber qual é a espessura que melhor nos atende. Vocês já recebem o projeto como deve ser a espessura. Ali, a espessura. Isso, a definição da chapa. E o projeto é que vocês desenvolvem. Isso. E é interessante porque, uma vez definida a espessura, não quer dizer que a cabana toda precisa ser daquela espessura. Porque em algum momento o feixe de luz ele tem uma intensidade maior. Então, o que acontece? As primeiras paredes da cabana, que a gente costuma dizer, ela normalmente é mais grossa, porque é onde ela recebe o primeiro feixe, a primeira camada. Né? E aí, em contato com a matéria, ela se espalha. Esse espalhamento já não é um feixe 100% liberado do acelerador. Sim. São fragmentos desse feixe. Então, pode ser uma aí você pode menor. reduzir. Muito bem. Tá? Muito bem. Nós voltamos daqui a pouquinho, porque eu quero saber mais sobre o projeto Sirius e vamos aqui extrair do Darcy toda a informação e conhecimento que ele tiver para nos passar, porque isso é muito importante. Todos nós brasileiros devemos ter muito orgulho desse projeto e levar à frente essas informações, multiplicar isso. E a gente vai saber também para que serve o projeto Sirius, né? Será que é só a luzinha que fica rodando, né? Espera aí que a gente já volta. Estou conversando com o Darcy de Guzmão Oliveira. Ele é gerente de divisão de projetos especiais de uma empresa chamada Biotech. E essa empresa, ela é aqui do Vale do Paraíba e ela trabalha agora, ele está explicando para a gente, com cabanas radiológicas no projeto Sirius do CNPEM. Gente, é fantástico, é altíssima tecnologia, orgulho de ser brasileira, porque, como ele está falando, é o segundo acelerador de partículas desse porte do mundo. Isso não é fantástico? Vamos saber mais, né? Darcy, eu estou encantada, né? Quando você falou acelerador de partículas, a gente fala acelerador de átomos. Sim, é isso. E quando você fala feixes de luz, na verdade, produzindo feixes de luz, produzindo fótons. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Entendi, tá. E nesse caso é assim, né? Talvez os cientistas poderiam muito melhor explicar o que é, na sua especificidade, né, o que é um acelerador de quarta geração, né? Nesse caso, eles usam a luz síncrotron, que é a mais potente que existe no mundo, né? O acelerador de maior porte, né, no mundo. Então, pode ser que, de repente, algumas informações fiquem vagas, mas eu acho porque que realmente a especificidade são dos cientistas. Sim. Né? Mas o importante para nós aqui é saber justamente como a gente deixou em aberto aqui no primeiro bloco. Para que serve o Sirius, né? Porque o governo federal está investindo uma quantia razoável, financeiramente falando, nesse projeto, parece que será a pupila dos olhos, né? Mas para que serve o Sirius? Qual a vantagem, os benefícios que esse projeto vai trazer para nós brasileiros e para o mundo, pelo jeito? Tá, em termos de tecnologia, né, o Sirius ele tem capacidade, analogamente também, eu gosto sempre de analogias. Sim. Um acelerador de partículas. A gente entender, né? Um acelerador de partículas, ele tem como objetivo, né, identificar átomos, moléculas, pedaços de chapa e distinguir o que é isso, o que é essa matéria, qual a quantidade de carbono que existe nesse aço, né? E a gente costuma dizer, até internamente, o CNPEM costuma dizer que um acelerador convencional, né, de segunda, terceira geração, ele consegue examinar partículas de um fio de cabelo, tá? O acelerador
né, do CNPEM de quarta geração, desculpe, ele tem condições... É sinal de que a de quinta está vindo aí. Esse é ato fácil. Mas, de fato, o acelerador de quarta geração que existe hoje já no país, já está em funcionamento, em pleno funcionamento. Vou dar detalhes aqui, principalmente na situação que nós vivemos de pandemia, tá? Mas o acelerador do CNPEM, ele tem condições de analisar a milésima parte de um fio de cabelo. Aquilo que era possível analisar um fio, o CNPEM, junto com esse acelerador de quarta geração, ele tem condições de fazer a distribuição, analisar moléculas por moléculas da milésima parte de um fio de cabelo. Então isso assim, ele traz resultados para a ciência muito positivo, muito significativo. Agora com a Covid, o que veio de benefícios com o Sirius? Então, o que o Sirius liberou, né, há pouco tempo? Imagens, né, fotos praticamente 3D de como é esse vírus. Então, para você que tem curiosidade... Fantástico, né, eu sou muito curiosa. Ele tem fotos, ele conseguiu armazenar fotos. Inclusive, se você tem assistido alguns noticiários, existem aquelas imagens que passam no fundo, né? Então, aquelas imagens são imagens 3D, que são produzidas, né, de uma determinada molécula e tal. E essas imagens foram possíveis ser realizadas por conta de um acelerador de quarta geração. As pessoas... Quando eu até falo de quinta, é porque existe cientistas e cientistas. Para alguns cientistas, né, esse acelerador é de quinta geração. Tá. Então, para alguns já está na quinta geração. Ele é considerado mundialmente como de quarta geração. Tá? Então, assim, me desculpem aí os cientistas se eu estou falando algo equivocado, né? Mas a gente ouve algumas percepções e a gente vai colher algumas informações. E como Darcy, aquele é gerente de divisão de projetos especiais e está muito envolvido com esse projeto do Sirius, então com certeza está em contato com todo esse pessoal que convive, né, e que forma essa grande família que trabalha no Sirius, né? Porque são muitas empresas que trabalham em conjunto para que esse projeto possa dar certo, não é isso? Isso, aí você falou algo muito interessante. O que dá orgulho para nós, enquanto brasileiros? Todo o Sirius, desde a sua concepção, o Sirius, ele tem aproximadamente o diâmetro do Maracanã, o estádio do Maracanã, tá? E se você olhar o Sirius por dentro, é algo assim, ele é surreal. Para algo assim, ele realmente brilha, abrilhanta os nossos olhos. E mais fantástico ainda é a gente saber que 90% de tudo que existe no CNPEM foram realizados por empresas de pequeno, médio e grande porte nacionais. Gente, que coisa maravilhosa. Então isso é algo que realmente dá muito orgulho. Dá muito orgulho mesmo, né? Muito. E o orgulho que a gente tem de participar desse grande projeto, né, em escala mundial, realmente a gente fica muito... emocionado de poder fazer parte. Orgulho de ser brasileiro, né? Orgulho de trabalhar num projeto que pode amanhã ou depois descobrir uma possível vacina que já estamos... Né? Salvar vidas, descobrir novas vacinas, novas curas para animais, por que não? Petróleo, a gente pode explorar mais um pouco o que é o pré-sal, que tipo de material eu posso usar, não posso. Então, assim, é infinito as possibilidades com um acelerador de grande porte como o CNPEM. Nesse caso, os projetos especiais, que é a nossa divisão, nós temos como intuito colaborar para que isso aconteça. De que forma? Desenvolvendo projetos, desenvolvendo cabanas, a melhor forma de cabanas possível, menor custo, né, com mais qualidade, segurança, né? E isso para a gente realmente é desafiador, uma vez que nós estamos em contato com cientistas que trazem as suas demandas e que a gente, de alguma forma, faz um mix entre nós para achar uma solução. Então, isso realmente é tudo, né? E vocês trabalham com cientistas? Sim, cientistas. E os cientistas que trabalham para a biotech,
A maioria dos cientistas são brasileiros ou tem cientistas também estrangeiros? Não, o CNPEM ele é cercado de cientistas do mundo todo, né? Para você poder ter acesso a um acelerador, para você utilizar desse meio, né? Para poder fazer algo, existe um processo muito rígido que me foge dar detalhes, sim, porque não é. Mas a biotech, a minha especificidade. A biotech trabalha com cientistas também. Isso, a biotech ela usa os cientistas, por exemplo, bastante para a questão de bio, né, a questão, sim, de biotérios, nós utilizamos muito fármacos, né? Fármacos. Então a gente precisa do apoio deles para que eles possam nos dizer quais são as suas necessidades. Sim. Direcionar, né? Direcionar. A minha necessidade é um ambiente controlado a tantos graus. Construa. Construa, faça, né? Muito bem. Então, esse é o contato que nós temos com os cientistas, né? Já vem uma demanda ou de universidades federais, nós temos vários contratos federais, né, com universidades, inclusive, né, a UFC, o IPEM aqui em São Paulo. Então, são várias empresas que a gente atua, ou várias universidades federais, que possuem o seu ambiente de pesquisa, tecnologia, animais, né? Então, a gente tem esse contato para colher informações, dados, preciso de dados. E desses dados a gente transforma e orientações também, consultoria, né? Porque, sim, vocês têm que ter essa mentoria, digamos assim. Sem dúvida, até, né? Porque isso é muito cíclico, né, o Virginia? Então, ora, o ambiente controlado para um cientista é sim, e para o mesmo animal, para uma determinada pesquisa, o mesmo animal submetido ao mesmo ambiente precisa ser outro. Então, a gente precisa desses dados para que a gente possa entregar o melhor ou o projeto que vai atender a necessidade do cientista, da universidade. Tá? E existe também um quarto braço da biotech, né? Tá. Que é a questão da pele de tilápia, é isso? Ou ela faz parte de um braço já existente? Ela é um braço, né, de projetos especiais, só para retificar um pouco, né? Os projetos especiais, a gente não se limita no CNPEM, né, e nem no Sirius. O que é o projetos especiais? Sim. Hoje nós atendemos projetos de grande porte para siderúrgicas, para metalúrgicas, para automotivas, né, para empresas, né, a própria Embraer, fabricante de aviões. Então a gente está nesse meio de projetos especiais para desenvolver máquinas e equipamentos diversos para várias áreas de atuação. Ferramentas que essas empresas ou esses projetos precisam para poder alavancar ali. Exatamente, para fazer um produto. Fazer o resultado, né? Trazer o resultado ao produto. Entendi. Então nós temos contratos com empresas de tubos, né? Tubos de petróleo e gás, né? Que vai transportar aí o petróleo para debaixo da terra ou no mar. Então nós atendemos projetos especiais para fábricas de tubos. Atendemos projetos especiais para fábricas de vidros, por exemplo, automotivos ou não, fábricas de confecções de barras de alumínio, né, ou então reciclagens para alumínios. Então nós construímos máquinas, robôs, carrinhos, né? Então são vários os segmentos dentro de um projeto especial. E a pele de tilápia, ela nasce com um cientista brasileiro, né, cearense, e ele teve muito êxito num projeto em que ele pensava, porque o cuidado dele com pessoas com ferimentos de primeiro, segundo e terceiro grau em queimaduras era muito intenso, ele vivia tudo aquilo, né? E ele desenvolveu um projeto em que hoje os meios tradicionais de se curar ou de se dar um alívio a alguns tipos de ferimentos, normalmente são talas, pomadas, né? E ele desenvolveu, então, algo assim que ninguém imaginava, curar o ferimento ou dar uma resposta, um alívio para o paciente com peles de tilápia. Gente, então, assim, foi algo surreal. E a biotech, ela entra fomentando de alguma forma esse projeto e está em vias de fato, né, estamos com NDA assinados para que nós sejamos os únicos representantes, né, nacionais e mundiais na exportação e importação dessas peles de tilápia. Então nós simplesmente apoiamos o projeto, demos um aval e falamos, olha, isso tem muito interesse, né, a nível nacional e enfim. Darcy,
Vamos fazer um breve intervalo agora, esse assunto está assim maravilhoso. Não sai daí que a gente já retorna, quero saber tudo sobre esse projeto de pele de tilápia que é brasileiro. O programa Viva a Vida está hoje com o Darcy de Guzmão Oliveira, ele é gerente de divisão de projetos especiais da Biotech. E você que estava aí nos acompanhando sabe que estávamos conversando sobre a pele de tilápia, que é um projeto de um cientista brasileiro e que está aí resolvendo muitos problemas na área médica, inclusive com queimaduras. Darcy, a gente estava falando aqui, vamos continuar falando sobre a pele de tilápia. Você está falando que serve para queimaduras? Isso. Ela tem o intuito ali de cicatrizar, num primeiro momento trazer o alívio, porque a pessoa que se queima em algum momento, dependendo da queimadura, aquilo arde por muito tempo. Sim. Né? Então, no primeiro momento... Continua queimando, na verdade. Continua queimando, né? E fica, isso às vezes a sequela fica muito longe, né? O espaçamento ali até chegar a uma cicatrização é um processo muito doloroso, né? E esse cientista, ele trouxe esses resultados com vários pacientes, né? Que submeteram-se a esses tipos de tratamento com a pele de tilápia e trouxe resultados fantásticos. Então, nós tomamos conhecimento que, infelizmente, se eu não estou enganado, na Bolívia, talvez o Luciano Foianese tenha mais propriedade a dizer, né? Mas na Bolívia, se eu não me engano, houve uma explosão de um determinado posto de gasolina em que feriu muitas pessoas com queimaduras, né? E lembraram do Brasil. Eu ouvi dizer que no Brasil existe um cientista assim, assim, assado, e que ele com pele de tilápia fez isso e fez aquilo, né? Então, realmente, o intuito da Biotech é contribuir, né, para o mundo, contribuir para as pessoas, para o bem-estar das pessoas, né? Para o bem-estar, por que não dizer, dos animais, né? Porque os animais também são submetidos a alguns tipos de tratamento em algum momento de queimadura, né? Então, bois são selados, né, com queimaduras. E é lógico que com todo o cuidado, com toda a tecnologia para poder fazer o tratamento daquele ferimento. Mas a pele de tilápia, por que não pode ser uma opção? Sim. Prioridade, claro, a gente pensar no ser humano para que ele tenha a aquisição disso como algo benéfico para ele e que ele possa... já foi testado em seres humanos já também. Já foi, tivemos experiências maravilhosas. Então não precisa nem fazer experiência com um animal para poder ter o resultado. Então, essa é a tramitação de conversas entre os cientistas, né? Em algum momento pode ser que algum animal tenha algum tipo de resistência um pouco maior, né, para o tratamento, né? Mas aonde entra a Biotech nisso tudo? A Biotech entra na tecnologia, né, de poder construir uma fábrica, né? Esse é o nosso sonho. Então, você que é empresário, que está nos ouvindo, a gente busca parceiros na região, né, do Vale do Paraíba, para que a gente possa construir essa indústria, essa empresa, que vai ter aí o projeto de desenvolver máquinas e equipamentos para acelerar o processo de confecção, armazenamento dessas peles de tilápia, porque ela não é armazenada em qualquer lugar, ela precisa estar num ambiente controlado. Né? Daí a fusão, né, de um negócio com outro, porque ambiente controlado é o que nós fazemos. Sim. Né? Então, pensando nesse viés, né, nesse caminho, é uma rota totalmente saudável para a Biotech em trabalhar com este projeto, contando com o apoio de empresas. Então, para você que é empresário, está ouvindo o programa, a gente busca você para que possa nos auxiliar, né, nessa expansão do nosso negócio e, consequentemente, você vai estar participando de um projeto que é muito mais do que negócios e dinheiro, né? Gente, olha, oportunidade única, hein? Aqui no programa Viva a Vida. Agora, vocês têm também o braço do APC, que é o Air Pollution Control. Né? Isso. O APC, ele trabalha dentro de siderúrgicas para despoeiramento, né?
Então, grandes siderúrgicas, elas têm um alto índice de fumaça, poeira, né, na confecção dos seus produtos. Isso é normal, não é aqui. Em todo lugar do mundo existe esse controle ambiental totalmente normatizado, né, no Brasil, no mundo, para que não se espalhe, né, esse tipo de poluição. E o Air Pollution Control ele vem para trazer essa tecnologia de despoeirar uma siderúrgica que seja, para que não contamine o solo, não contamine o ar, né? Então controlar o ambiente interno. Então hoje nós nos recordamos, né, alguns anos atrás, você entrava em algumas siderúrgicas, o funcionário que estava trabalhando ali era impossível ele trabalhar ali. Né, essas máscaras que nós tanto recriminamos, né? É ruim mesmo, realmente. Agora imagine você, agora num momento de pandemia parece que virou o que há de melhor, né? As máscaras. Mas existem profissionais que trabalham com isso dia e noite, o tempo todo, por às vezes ter uma falha no seu sistema de coleta desses intempéries aí, né? Ou então traz aí problemas de saúde gravíssimos. Acarreta, né? Processos trabalhistas, são vários. A empresa, periculosidade, são vários os problemas. A empresa depois ela tem que responder, tem que indenizar, né, esse funcionário. Então não vale a pena aguardar esse problema chegar, que já é previsto e previsível, né? E sim investir num despoeiramento que traga um ambiente de trabalho saudável para os funcionários. Para o colaborador, né? Exatamente. Então, esse é o intuito, né? Ou esse é o viés do APC. Também nós temos o Carlos, né? Certamente está ouvindo o programa. O Carlos, ele é a pessoa que conduz esses projetos, né? Biotérios também, eu gostaria de mandar um abraço para toda a equipe da Biotec, os meus amigos, né? A parte de Biotérios é o Bruno, hoje ele está em Fortaleza. A Biotec são 4 filiais, nós temos São José dos Campos, que é a nossa matriz, temos Manaus, temos Fortaleza e temos um escritório em Miami, que é onde a gente colhe a maior evidência em termos de tecnologia para poder entender o que está acontecendo no mundo. E trazer para cá. E trazer para cá. Muito bem. Então, sabe o que eu queria saber agora, Darcy? Vocês têm a sede em São José dos Campos. Perfeito. Nós estamos aqui em Taubaté, Pindamonhangaba. Você é de Pindamonhangaba, natural nascida em Pindamonhangaba, né? Como que a Biotec pode vir para os nossos municípios? O que é que a Biotec precisa? O que é que pode estar fomentando em termos de empresa, de emprego, tecnologia para os nossos municípios? Primeiro que nós podemos pensar, né, já é um projeto da Biotec, em abrir uma unidade no Vale do Paraíba, aqui especificamente Taubaté ou Pinda. Inclusive vendo alguns locais, né, para a implantação de uma fábrica que vai atender pele de tilápia, que vai atender confecção de cabanas. Hoje nós utilizamos alguns parceiros de muito longe, né? Agradeço aos nossos parceiros também, são fantásticos nesse projeto, são pessoas chaves do nosso projeto, né? Mas nós temos um sonho a realizar de termos a nossa estrutura, né? Pinda, Taubaté, para que a gente seja aí praticamente o centro entre São Paulo e Rio, que são os maiores clientes que nós temos, né? Em termos, no caso, puxando sardinha para o meu lado, de projetos especiais. Certo. Né? Então, nós atendemos muito a São Paulo, Rio de Janeiro, com vários projetos, e uma das possibilidades que nós abrimos, junto à nossa diretoria, é exatamente trazer uma fábrica, conceituar uma fábrica em Pindamonhangaba, Taubaté. Isso certamente vai abrir muita porta, muito emprego. Empresas da região serão beneficiadas, porque a Biotec é uma empresa de ponta em termos de tecnologia. Nós temos profissionais com mais de 50 anos de experiência com um determinado produto ou com um determinado tipo de negócio, né? Então, certamente isso ia agregar não só para a Biotec, mas para a região, para as empresas da região. Outras empresas da região, então, que eu estou entendendo, poderiam fornecer material
ou mão de obra, Isso. ou os dois, para Isso. a biotech. Isso. Num primeiro momento, eu diria que os clientes ganhariam muito em ter a biotech muito próxima. E num segundo momento, certamente, pequenas empresas, né? Elas vão ganhar e muito com isso, porque a biotech ela tem algumas atividades que elas não seria compensador para a biotech fazer com que esses negócios fossem parte do nosso negócio. Por quê? A gente entende o nosso negócio como tecnologia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu preciso comprar um rolamento. Eu não vou abrir uma empresa para fabricar rolamento, sendo que eu tenho várias empresas nacionais de grande porte que podem nos atender, né? E, por exemplo, usinagens de grande e pequeno porte. Isso, nós temos parceiros na região que já possuem anos e anos de estrada. Eu não vou ser mais um para competir com eles. O nosso negócio precisa investir naquilo que é realmente o que é o nosso métier. O nosso métier é tecnologia. Para isso, eu preciso agregar o maior número de parceiros para que a gente consolide parcerias efetivas, para que a gente possa, então, entregar no prazo, entregar com qualidade, entregar o nosso projeto, né, com alto índice de qualidade e satisfação do nosso cliente. Então, realmente, a gente pede a você, empresário, que procure lá na internet Biotech Soluções. Né? Eu acho que a gente pode fazer melhor. Por favor, se você tiver um contato para deixar, você pode falar que a gente passa aqui e vamos divulgar. Tá bom, ok. Qual seria o contato? Poderiam encaminhar, né, aí para Darcy com Y, @Grupo Foianese, com S-I, grupofoianese.com.br. Muito bom. Então, isso certamente vai chegar até mim e eu vou poder fazer uma visita, vou poder te conhecer melhor, né, pequeno empresário, para que a gente possa consolidar essa parceria. Para encerrar, eu queria aqui, naquela câmera ali, ó, olhando assim, prefeitos eleitos de Taubaté e Pindamonhangaba, por favor, ouçam o que o Darcy tem a dizer para vocês. Literalmente, nós buscamos, sim, né, locais que tenham incentivos, né, fiscais, para que a gente possa montar uma unidade, e estamos falando aí, inicialmente, né, numa estrutura de 150 a 200 funcionários. Então, isso realmente para nós é um sonho, né? Andamos olhando algumas áreas, ainda de desinteresse, não coube ainda no nosso portfólio ali, né? Não nos atendeu ainda, mas Taubaté, Pinda, olha para nós com muito carinho, né? Que a gente quer muito fomentar a cidade. Eu faço votos de Legal. que a biotech venha para Taubaté, que venha para Pindamonhangaba, que abra aí muitas vagas de emprego, que gere muita renda para as famílias e para as empresas que podem ser parceiras dessa grande empresa que hoje aqui você está representando. Perfeito. Darcy, muito obrigada. Espero que o programa Viva a Vida tenha sido de grande valia aí para os projetos futuros da biotech e para os nossos municípios que aqui nós abraçamos com tanto carinho. Obrigado, Virgínia. Eu que agradeço, você telespectador que está acompanhando. Virgínia, muito obrigado pelo atendimento. Vai ser de muita valia para a biotech poder contribuir um pouco, né, e dar as caras, né, para a cidade, o Vale, o Brasil, o mundo. Quem quer que esteja assistindo, realmente isso é muito importante para nós. Tá bom? Muito obrigado. Viu? Gente, muito obrigada pela sua companhia. Quero deixar aqui um beijo para o pessoal da SG Design e Estética, ao Estúdio Dona Isabel Rego, ao Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, e a Goldfinger Ótica e Joalheria. Olha, um beijo para vocês que nos acompanharam até agora. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.